Vamos voltar, gente, vamos voltar. Esperando o pastor Antônio chegar aí. Enquanto ele não chega, a gente vai cantando. Uma canção de gratidão enquanto ele não chega. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A gente tá esperando o pastor Antônio entrar aí. Quando ele entrar, agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Voltamos, voltamos, voltamos. Caiu e voltamos, né? A turma tá entrando de novo aí. Cauína já entrou, a Selma entrou, Rosângela entrou, Ana entrou, Vitor já entrou, né? Pastor Fernando entrou também. A turma tá voltando. Nancy entrou também, né? Pastor Antônio já tá aí a postos, né? Mas continue, vamos continuar ou quer esperar mais um pouquinho? Rapaz. Oi? Hein, Gabriel? Não sou mais pastor, rapaz. Eu não sou mais pastor. Rapaz, para mim você é pastor, pastor e pastor. Continuo teólogo, mas não sou mais pastor. Eu vou lhe dizer. Continuo teólogo, mas não sou pastor. Para mim, no meu ponto de vista, e você vai entender o que eu vou lhe dizer, você pode não estar exercendo a função do pastorado institucional, mas você é pastor de vidas, cuidando de gente, abençoando gente, se preocupando com gente. Você é pastor, cara. Não tem para onde você correr. Ana, paz, minha flor. Oi? Se for o sentido grego de poimeno, né? Dá para aplicar. Dá para aplicar, ué. Você é terrível, viu? Né? Mais ou menos. Se for o sentido grego de poimeno, de cuidador, né? É, cuidador, mas é isso mesmo. Olha aí o pastor Fernando Lacerda na área, né? Um amigão nosso também, pastor lá de Vitória da Conquista. Gente boa. Gente boa. Difícil não chamar de pastor, continua cuidando de gente. É isso aí, concordo com o Gabriel. É isso aí, Fernandão. Ele é pastor, verdade, Gabriel. Vivaldo dizendo aí. Concordo contigo. Gabriel, oi? Vou correr dessa live, senão o povo me consagra de novo. Não. Deixa eu lhe dizer, meu amigo, o pastorado transcende as instituições. Às vezes, eu não vou dizer o que eu ia dizer não, porque é complicado, é muito polêmico, mas o pastorado transcende as instituições. E você é pastor, você é um cuidador, né? Você é humano, como diz Fernando, o cara mais humano que já conheci.
né? Irmã Kátia entrou aí na área boa, também. bondade sua, pastor Fernando Lacerda, gente boa demais. Tive a oportunidade de ser vizinho de cidade dele lá, eu em São Gonçalo de Feira, um tempo muito bom. Monique chegou de volta. Monique é psicóloga também? É, Antônio? Monique? Não, acho que não. Eu não me lembro agora, mas fala aí pra gente, Monique, a sua área de atuação. A gente pode mais uma canção pra gente continuar nosso papo? Enquanto o pessoal vai entrando? Você que manda, a live é sua. Nada, é nossa. É nossa. Tem uma canção que eu quero pra você. Eu pedi para estender um pouquinho mais, porque para não fechar com muita dúvida, com o pessoal com dúvida, com dificuldade sobre as questões do que estava sentindo, né, sobre as emoções. Você conhece essa canção aqui? Sim. Você conhece, ó? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Boa canção. No arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Te apertei agora, hein, velho? Aí eu vou pra outra. Oi? Pode continuar, fica à vontade. Aí eu vou pra outra. Vou amenizar. Eu vou amenizar. Vou amenizar, viu? Diz assim, ó. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então, tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E posso ouvir a tua voz tão linda, tão cheia de amor que me diz: meu servo, não temas, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Uma mensagem de conforto, de esperança pra gente, né? De que ele está do nosso lado. Mas eu sei, Antônio, que as suas canções prediletas não são tão novas assim como esta que eu cantei. Você curte mais a canção do exílio Foi o Choro, né? Embaixadores de Sião, essas coisas assim.
Eu gosto de música antiga mesmo. Tanto as músicas evangélicas antigas, tipo essa que você cantou, a do Embaixador de Sião também eu gosto. E gosto das músicas MPB também, eu gosto mais das antigas. Eu gosto de canções antigas também. Eu acho que tinha mais essência nas músicas, né? Mas vamos voltar para o nosso tema aqui. Vamos lá. A live começou de novo, né? Nós não demos conta de exaurir, e nem vamos exaurir aqui também, o conteúdo é vastíssimo, mas de explicar alguma coisa, a live começou de novo e o nosso tema é saúde emocional neste tempo de confinamento social. Né? Pastor Antônio falava, é pastor, acabou, não tem conversa. Né? Falava sobre a questão dos pais em relação aos filhos, né? E eu só trouxe esse link para que ele pudesse voltar à sua linha de raciocínio. Pronto. O que que acontece? Eu vou tomar essa linha de raciocínio que eu achei importante que você colocou e que algumas pessoas estavam colocando aí também sobre sentimentos, sobre emoções, essas questões todas são importantes. Pensa o seguinte, a situação que nós estamos vivendo é uma situação atípica para todo mundo. Então, assim, se a gente pensar, os próprios profissionais de saúde têm que aprender a lidar com essa situação. E existem ainda poucas pesquisas sobre o impacto da situação vamos colocar, do distanciamento social específico nesse contexto. Existem outros tipos de pesquisa em outras situações de desastre, mas nesse contexto específico da Covid-19 ainda são poucas pesquisas porque é um fenômeno novo ainda. Então ainda está em estudo esse fenômeno. E o impacto psicológico vem para todo mundo. Então cada pessoa reage de uma forma. O adulto tem a sua maneira de reagir, não são todos iguais, então cada adulto vai ter sua maneira de sentir esse impacto, de expressar, como também as crianças, cada criança vai ter sua maneira de sentir esse impacto e de expressar. Nós estamos falando um pouco assim de comportamentos gerais que podem acontecer com as crianças e com os adultos. Então, eu achei importante retomar essa questão para não encerrar assim abruptamente, porque o Instagram não tem piedade da gente, né? Deu a hora, ele encerra assim, ele cai a ligação. Ele faz de conta assim, seus créditos acabaram, e acaba mesmo, acabou e não tem mais conversa. Então, assim, eu achei melhor a gente estender um pouquinho mais para dizer o seguinte, o que você falou é bem importante. A criança, ela observa o adulto. E a emoção por si, ela é contagiosa. Contagiante, né? Nós estamos falando de uma como é que fala assim, de emoções elas contagiam, ou seja, se você chega num ambiente onde as pessoas estão tensas, a tendência é você também sentir aquele clima mais pesado ali. É porque nosso organismo ele responde ao ambiente. Então, o nosso organismo responde a um ambiente triste, mais ou menos dentro daquela sintonia da tristeza. Nosso organismo responde a um ambiente mais alegre, dentro mais ou menos daquela sintonia da alegria. Então, o ambiente contagia assim a gente. Isso é uma característica adaptativa do ser humano. Então, para a criança, isso é mais ainda, vamos colocar assim, mais sério ainda essa questão para o adulto observar, porque é o seguinte, é aquela questão, o adulto ele é o suporte da criança, ele é o cuidador da criança, então assim, ela olha para o adulto e ela entra em sintonia com a emoção do adulto. Por que eu estou colocando isso? É que eu coloquei, essa situação tem impacto psicológico para todo mundo, para adulto e para criança. E é o que acontece, a criança vai se espelhar de algum modo no adulto para saber, até para expressar as emoções dela, ela vai sentir muito na sintonia com o que o adulto está sentindo. Então, qual a questão? Não é o adulto, de repente, dizer assim, eu não estou sentindo, eu sou corajoso, eu sou forte, eu não tenho nada. Não, você está sentindo, você pode olhar para dentro de você, e interessante, tem um documento da OMS, que ele coloca isso. Está com medo, aceite que você tem medo. Está ansioso, aceite que você está ansioso. Porque isso não é vergonha, não. Isso é uma coisa muito comum. Imagina, nós estamos em uma situação de condição humana. Mundial, nós somos humanos. E isso é uma vantagem para o ser humano reagir com respostas de medo, de ansiedade, de tristeza, diante de ambientes que são assim, é uma resposta importante. Você já imaginou, por exemplo, vamos pensar aqui no homem, antes de haver as casas, os prédios, como estamos aqui hoje, um homem que dividia seu ambiente ali na floresta com animais, você já pensou se o leão rugia e o homem não sentia, ficava tranquilo? Nenhuma resposta de medo, nenhuma resposta de ansiedade, ele ia ser devorado pelo leão.
Então, o que acontece? Quem sobreviveu foram aqueles que o leão rugiu, antes dele, ele nem olhava para trás, ele já estava correndo. Então, o coração disparava, ele já corria. Depois que ele terminava de correr, que ele se salvava, ele sabia o que foi. O medo é uma ferramenta de preservação, né? O medo, ela é uma Ajuda a se ferramenta de preservar. preservação. Exatamente, e é uma coisa humana. Então, assim, nós estamos diante de uma ameaça real Agora, à vida humana. vou aproveitar vou aproveitar aqui e te fazer uma pergunta. Existe a diferença entre o medo que ele é benéfico, que ele é uma ferramenta de preservação, e o medo patológico? O medo Existe. patológico, o medo doentio. E nessa mesma pergunta, eu quero abranger outro conceito. Porque esse conceito aqui, inclusive, ele é muito importante para algumas pessoas que não sabem diferenciar isso nos textos sagrados, nos textos da Bíblia, e fazem uma leitura errônea e criam, criam uma, um padrão desumano, irreal, né? Existe uma ansiedade que ela é aceitável, tolerável, até saudável, e existe uma ansiedade patológica. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre essas duas perspectivas, do medo e da ansiedade, nesses dois polos, o medo como preservação e o medo patológico, e a ansiedade como algo positivo e também como algo negativo. Né? E falar um Existe pouco isso? sobre É uma estratégia para pergunta. lidar. Existe isso? Existe. Existe o seguinte, como nós falamos, nós que somos seres humanos, o nosso organismo, ele reage ao ambiente. E se o ambiente é um ambiente de calma, de tranquilidade, você tende a estar na situação de calma e de tranquilidade. Se acontece alguma coisa, de repente, vamos colocar assim, vou tentar colocar, uma situação dessa que é uma ameaça real à vida. Então é natural as pessoas sentirem medo. Como não sentir medo diante de uma situação dessa? Então veja bem, diante de uma situação dessa, é normal as pessoas se questionarem, sentirem medo, ficarem ansiosas sobre o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser meu futuro, eu vou ter emprego, eu não vou ter emprego, e se eu perder meu emprego? E para aquelas pessoas que já perderam seu emprego? Então tem as respostas de ansiedade, como é que vai ser, como é que eu vou dar comida para os meus filhos? Isso é importante, porque assim tem muita gente que está numa situação dessa, de dificuldade Sim. financeira, de sem saber, não pode sair de casa para trabalhar e de repente ele não sabe o que vai fazer para manter a família mesmo. Então, são situações. Então, diante disso, a resposta de medo é aceitável, a resposta de ansiedade, de preocupação com esse futuro, de querer se antecipar, também esperada, certo? Então, isso aí, por isso que eu coloquei o seguinte, há uma diferença entre essa resposta de ansiedade, resposta de medo, um sintoma de ansiedade e um diagnóstico com um transtorno de ansiedade. Um diagnóstico com um transtorno de fobia, por exemplo. Um transtorno do pânico. Aí são coisas diferentes. Entende? Então, todos nós, em algum nível, sentimos ansiedade, isso é adaptativo. Foi mais ou menos o exemplo que eu falei. Uma pessoa que não tem medo de leão vai ser devorado, porque o leão não quer nem saber se ele tem medo ou se não tem. Se ele é corajoso ou não. Se o leão rugiu e ele não correu, o leão pega ele. Então, assim, o nosso organismo, ele tem isso foi uma vantagem muito grande para nós, seres humanos, chegarmos até aqui onde chegamos. Por exemplo, fugir de um vírus que é uma ameaça real, que nós não podemos lutar contra ele no murro, porque tem gente que fala assim, eu vou matar esse vírus no murro. Não dá para matar no vírus no murro, não dá. Não dá para lutar com ele desse jeito. As armas que nós temos contra o vírus é a nossa ciência. Essa arma que nós estamos, enquanto ser humano, que nós produzimos ao longo da história, da nossa história humana, nós chegamos a um nível de produção de ciência, de saber o que é um vírus, de saber como funciona e tentar, como é que fala assim? E tentar lidar com essa questão com a resposta que nós temos melhor, a resposta mais eficaz. Então, o que nós fizemos? O mundo fugiu. É uma resposta de fuga. O mundo fugiu do vírus, está dentro de casa. O mundo está se esquivando do vírus, está fugindo do vírus. E isso é o quê? É uma Seria humana. se protegendo do vírus? Nós estamos protegendo, nós estamos fugindo, porque a gente não pode lutar contra ele nesse momento. A arma que nós temos para lutar contra o vírus é o quê? É a nossa ciência, nós estamos correndo, lutando, tem cientistas trabalhando dia e noite para conseguir. Então, interessante que isso traz a reflexão da nossa limitação.
de quanto somos limitados, e isso nos nivela. Não há ricos e pobres, brancos e negros, pardos, não há nada disso agora. O que agora é o humano que pode contrair uma doença que pode ocasionar a morte. O Vivaldo colocou algo bacana aqui, que eu acho que merece ser respondido. E aí eu vou responder dentro da minha perspectiva pastoral e dentro da minha construção que tenho, né? E aí depois você responde dentro da sua construção de psicologia. Ele colocou assim, então seria melhor ser honesto com nossos sentimentos? A minha resposta seria absolutamente, com certeza. Nós devemos sempre sermos honestos com os nossos sentimentos. Agora, ser honesto com os nossos sentimentos não significa nos lançarmos a eles, no sentido de fazermos tudo que os nossos sentimentos nos indicam a fazer. Exemplo, eu tenho medo. O medo pode me paralisar, ou o medo pode me fazer elaborar um método para me proteger. Então, eu preciso sim ser sincero com os meus sentimentos, mas os meus sentimentos não podem me dominar. Esta é a perspectiva que tenho. Eu preciso ser sempre sincero, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou ansioso. Até porque é o seguinte, eu só consigo melhorar a minha condição e transformar essa situação se, em primeiro lugar, a priori mesmo, eu admiti-la como real, como algo que está acontecendo. Olha, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou assim. Então, eu preciso ser sim, eu preciso ser honesto. Porém, eu preciso ser sábio. A honestidade não é, para mim, uma possibilidade de prostração e aceitação. A honestidade, para mim, é a possibilidade do crescimento, da melhora, do ir além, da modificação. Né? Essa seria a minha resposta. Gabriel, posso pegar essa resposta para a gente passar adiante dentro do que você colocou, da questão de ser honesto com o seu sentimento e o que você faz com esse sentimento que você admitiu que você sente, né? As estratégias agora, como é que você pode? Aí eu queria falar um pouco de estratégia. Então, assim, sim, a gente tem que ser honesto e dizer, eu sou humano, sim. Vamos colocar assim, é um primeiro passo, dizer, não, eu sou humano, eu aceito que eu sinto medo. A nossa sociedade ela é muito assim, às vezes a nossa sociedade ela trabalha muito com a ideia de que você não pode sentir certas coisas porque é negativo, tipo inveja é negativo, ciúme é negativo, raiva é negativo, enfim, e vai colocando uma série de coisas que é negativo, mas é humano. Então, não é negar que você sente, é sentir. Agora sim, qual o seu comportamento diante disso? Qual a sua estratégia para lidar com essa situação? E aí eu queria falar um pouco agora sobre essa questão da ansiedade, do medo, algumas estratégias, das dificuldades para dormir. Então, nós já falamos, por exemplo, a pessoa pode evitar a exposição. Por exemplo, se você se expõe muito a noticiários, você tende a ficar mais ansioso, tende a ficar com mais medo, certo? Porque é o noticiário que está se expondo e mostrando para você um estímulo que é aversivo, que é o que o vírus tem feito ao longo do... que o vírus tem feito com as pessoas aí no mundo todo. Então, evitar. Já falamos, eu vou repetir aqui, evita as fake news, né? Evitar o contato com fake news. Então, procure um site de confiança, um site confiável. Quando eu falo um site confiável, o que é uma fonte confiável? É uma fonte que já tem seu padrão de jornalismo reconhecido. Eu vou citar alguns para vocês, BBC, El País, já tem esses jornais, todos já tem em português, né? Tem o Le Monde, tem o da França, tem aqui do Brasil, o UOL, Terra. Então, são sites que estão aí, que são confiáveis. Porque vamos colocar assim, sites de jornalismo já de confiança, que não está aí para produzir mentira, para produzir fake news. Então, evita se basear pelos grupos do WhatsApp. E baseado nisso que você está falando, me permita só uma pincelada, sim. Baseado nisso que você está falando, eu me lembro de um texto bíblico que se encaixa perfeitamente aqui. Sim, nutra-se do que é verdadeiro. Você está me ouvindo bem, Antônio? Estou te ouvindo. O pessoal está dizendo que está sem áudio.
Para mim, Eu talvez estou esteja ouvindo sem aqui. áudio para lá, porque nós dois estamos nos ouvindo, então tem áudio. Então, assim, dê uma olhada aí, talvez esteja sem áudio aí, veja se voltou. O que acontece? Um texto que se encaixa aqui muito bem é nutrir a sua mente com coisas boas. Nutrir a sua mente com o que é verdadeiro, nutrir a sua mente com o que é do alto, nutrir a sua mente com o que era bacana, nutrir a sua mente, né, com tudo que é É uma bom, com estratégia boa, é uma estratégia boa, né? é uma estratégia boa. Agora, não seja alienado, né? Porque a gente tem essa tendência, né, dos extremos. Eu não posso ser Não, alienado. a ideia, Gabriel, seria o seguinte: você não ficar sem ter a notícia, mas também não se expor demais a ela. Isso. A dica que eu dou é: veja a notícia de preferência de manhã, ou de tarde, assim, mais cedo. Não deixe para ver a notícia à noite, porque se você ver essa notícia à noite, a probabilidade de você entrar em contato com esse estímulo aversivo e isso prejudicar o seu sono é grande. Então, o que você Sim. faz? Se você já está com dificuldade de lidar com essa situação, evita. Então, veja a notícia uma vez só por dia, e de preferência na internet, que você lê, você não está ouvindo som, alguém dizendo, as outras imagens, você seleciona a Sem notícia, a o ênfase, trecho que né? você quer ler, Sem seleciona o a trecho que ênfase você da quer ler, a informação que oralidade, você né? quer, sem essa ênfase, você viu, teve contato com o estímulo e afastou-se, vai para outro site para assistir a sua série e fazer outra coisa. Aí, e evita Seria, que seja à noite. seria também interessante, e se você me permitir, assim, a gente podia fazer Sim, esse bate-bola, né? Você dá as dicas e, à medida, eu ia pontuando daquilo que acho interessante, se você me permitir. pode. Se você quiser fazer uma adaptação sobre como que a pessoa na igreja poderia usar essa dica, você pode fazer. Sim, é justamente essa ideia também. Mas o que eu diria é o seguinte: o tanto quanto possível, perceber sim que essa notícia é verdadeira, mas buscar também outras notícias que mostrem que há um combate contra essa situação. Exemplo, tem gente que só lê morreu tanto, tanta gente doente, números alarmantes, porque a configuração da mídia hoje, da grande mídia e da maioria delas, é apenas a configuração do terrorismo, né? Do impacto psicológico pelo negativo. Então, eles dão os piores números, os piores enfoques. Então, eu acredito que se você fizesse o que você disse aí, pela manhã, lesse as estatísticas, lesse tudo isso, mas também buscasse saber o que se está sendo feito para combater tudo isso, né? E não se permitir estar prostrado, que isso gere prostração no seu coração, mas antes ter uma atitude de proatividade para consigo, para com o dia, de nutrir esperança. Esperança que eu falo aqui é aquela ideia do verbo mesmo, né? Esperançar, de produzir esperança, de esperança como movimento, de esperança como algo que se faz, né? Então eu acho que isso ajuda. E o link que eu faço para a igreja é para todo ser humano, né? Qual seria a ideia? Não se permita paralisar diante dessas verdades, aceitando-as como últimas, porque não são, né? Estas são, estas são, na verdade, um recorte da realidade que está sendo posto aí. Mas tem gente que está trabalhando, tem muita gente. Exemplo, divulgou-se que o coronavírus ele tem um índice de mortalidade imensa com idosos. Logo, num silogismo pífio, entenderam que todo idoso ia morrer. Não saiu esse burburinho que todo idoso ia morrer? Aí nós temos inúmeros casos aí de idosos, inclusive centenários, octogenários e tudo mais, que sobreviveram. Mas não foi tão difundido. Então a gente precisa levar em consideração. Isso é importante, ver essa notícia, ver o que está sendo feito, o número de pessoas recuperadas. Tem vários sites que mostram isso, por isso que o ideal é você procurar sua notícia num site confiável, que mostra o número de recuperados, o número de o que tem sido feito também. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo assim excessivo de adoecer, de contrair a doença, mas é importante pensar algumas questões. Cuidados básicos, como você se manter em casa, distanciamento social, lavar suas mãos,
usar álcool gel, tá aqui. Meu companheiro, se eu precisei sair, eu vou ali na porta para jogar o lixo fora. Então, quando eu volto, álcool gel, tem uma sandália de sair, outra de ficar em casa. Então, o que acontece? Esses cuidados simples já protegem você. Além do mais, é o que você colocou. A pessoa contraiu uma doença, não é uma sentença de morte. A pessoa contraiu a doença, lá a Covid-19, não necessariamente a pessoa vai morrer. Nós temos uma equipe médica que está se preparando cada vez mais para atender as pessoas. Então, claro, a situação é grave e a gente não vai de relaxar e dizer assim, não é grave. Não é grave, sim. Se morresse uma pessoa já era muito grave, é uma vida. Mas, assim, não significa que todas as pessoas que contraem a doença vão falecer. Não significa que não há nada que possa fazer. Nós estamos fazendo, e as medidas de isolamento social, de distanciamento social, têm se mostrado eficazes no mundo inteiro, como uma forma de achatamento dessa curva para permitir que o sistema de saúde tenha a condição de lidar com a situação, de acolher, de tratar os doentes, e isso vai até que nós possamos chegar, talvez, num tratamento, no remédio, ou numa vacina, né? Não é a nossa tônica, não é a nossa tônica. Deixa eu dar um alô para minha colega Cris, que entrou aí, e a Ilan, grande amigo, a Ilan de Conceição da Feira. Um abração para essa turma aí, beijo grande. Não é a nossa tônica, e você sabe dos meus posicionamentos políticos, né? E poucos sabem dos meus posicionamentos políticos, porque, inclusive, você sabe dessa minha escolha pessoal, de como pastor, de como líder, de não me manifestar politicamente. Se você não quiser falar, acho que não vale. Se você não quiser falar, para mim tá tranquilo, porque eu sei que você está aí ao vivo, né, online, todo mundo tá aí, de repente. Não, mas é isso que eu quero dizer. Não, mas é isso que eu quero dizer, que eu não me manifesto politicamente, porque eu parto do pressuposto de desinfantilização, inclusive politicamente. E a desinfantilização não precisa de uma figura de autoridade que lhe diga o que fazer. E como líder, eu simplesmente promovo os meios para que as pessoas pensem e escolham de modo livre. Por isso que eu não me manifesto e não digo as minhas perspectivas. E Antônio sabe disso, né, de hoje. Já tem 20 anos que a gente caminha junto, né, nessa jornada. Mas não está na nossa tônica aqui, mas de algum modo essa matéria perpassa a ideia da saúde mental, da saúde emocional, quando a gente fala sobre as finanças, sobre a economia, né? E nós estamos tendo um debate polarizado em nosso país, onde alguns estão preterindo um polo ao outro. Alguns são adeptos da questão da vida e da saúde, outros adeptos apenas da economia, e poucos observando, na verdade, esta simbiose, essa relação de vida entre saúde e economia. Né? Então, não tem diretamente a ver com o nosso tema, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse pânico, e esse pavor, e esse sentimento de frustração que muitos estão tendo por conta da incerteza do pão sobre a mesa, da incerteza do sustento da família, e não só do sustento pelas classes menos abastadas, mas também da frustração daqueles que provaram um pouquinho das coisas, né, que a grana pode comprar, mas que hoje perderam tudo por conta desse processo. Você me conhece, você sabe que eu gosto dessas coisas, desse processo covidiano. Deixa eu falar para você o que acontece. Dá um abraço aí para a Mia Lima, a minha colega também psicóloga. Então, deixa eu falar para você aqui, Gabriel, o que eu penso nessa questão. Assim, rapidinho, e a questão obrigado, Nancy. Você é sempre bondosa, sempre caridosa comigo. Que Deus te abençoe, viu? E Miriam, um abração para você. É outra psicóloga?
É psicóloga, Miriam. Me permita, Antônio, vocês, né, a Nancy, todo mundo aí, não só os psicólogos que estão online aí, mas todo mundo, por favor, interajam, coloquem aí perguntas, situações, né, que você gostaria de pontuar, ou até mesmo nos ajude a enriquecer essa conversa, né, enriqueça essa conversa com o seu conhecimento, né, e assim, eu tenho certeza que as suas perguntas serão maravilhosamente respondidas pelo Antônio. Deixa eu falar para você, Gabriel, sobre a sua pergunta, sobre a sua questão, entendeu? O que que eu queria colocar assim? A questão econômica, sim, ela impacta, sim, sobre a saúde das pessoas. Sobre sintomas de estresse, de ansiedade, depressão, claro, não dá para separar vamos colocar assim, a condição socioeconômica de uma pessoa, o status socioeconômico de sua saúde mental. Existe um impacto, sim, tá? Agora, o que que eu quero pontuar isso para você? Eu acho que nesse momento assim, a gente tem que ouvir nesse momento, claro que não dá para separar, mas a minha postura nós temos a Organização Mundial da Saúde, gente no mundo inteiro, pesquisadores que dedicam a vida inteira para lidar com pandemias, para lidar com epidemias, para lidar com a saúde da população do mundo. Então, quando eles têm vamos colocar assim, uma diretriz, então a minha opinião é seguir a diretriz da OMS, pela vida nesse momento. Aí, assim, claro, é importante a questão econômica, mas aí sim, isso tem que ser discutido por governos, por tudo. Não, mas então, assim, a minha fala, deixa eu só me fazer entendido melhor, porque eu acredito que talvez eu não tenha me expressado bem. A minha fala não para que a gente elenque o mais importante. Não, não é isso. Vida é mais importante do que qualquer outra coisa. E para pessoas que têm uma construção cristã, e eu vou falar da minha perspectiva, né, é óbvio, né? A vida é mais importante do que a comida. O corpo mais importante do que a roupa, já dizia Jesus, né? O ser é mais importante do que o ter e do que o parecer ter, né? Então, indiscutível isso daí. A minha fala é com relação às pessoas que não têm esse lastro emocional e que estão frustradas, estão para baixo. Tem gente pensando em suicídio, tem gente que... É uma dimensão. Alguém pode dizer, mas que sujeito fraco. Sim, o humano é frágil. O humano é frágil. Então, de modo prático, o que nós poderíamos oferecer como alento, como ferramenta para cuidar dessas pessoas que, por conta do aspecto econômico, estão depressivas, estão, sabe, com sérios problemas emocionais? Gabriel, essa é uma questão difícil. Economicamente, acho que todo mundo vai ter perdas financeiras. Acho que isso, desde o mais rico até o mais pobre, acho que vai ter. Claro que as pessoas mais pobres sofrem muito mais, né? Eu estou vendo aqui Dani falando, né, que ela era diarista, né? E que a diária dela, que ela ganhava, tipo, semanalmente R$ 230, hoje ela ganha 60. Claro que é um impacto muito grande. Claro que a pessoa sente isso e que há um impacto psicológico disso tudo. O que a gente pode pensar é o seguinte: nós estamos numa situação difícil. Existem algumas providências que têm sido tomadas pelos governos do mundo inteiro. E o Brasil também, o governo brasileiro também tem tido algumas iniciativas nesse sentido de fornecer algum tipo de ajuda financeira para as pessoas que mais precisam, para as empresas também. Isso é um suporte do Estado, eu acho que é necessário nesse momento. E assim, o que eu posso dizer não dá para a gente não ter perdas nesse momento financeiras. Eu acho que isso é uma realidade que está aí. Não é algo querido, é uma coisa que nós aceitamos porque é essa a realidade. Agora, o que a gente pode pensar, então? Diante de uma situação dessa que nós estamos vivendo, é pensar assim, isso vai passar também, isso não é para a vida toda. Pensa que é um momento. Lembra que nós falamos, eu cheguei a falar que nós já fugimos de leão e sobrevivemos. Isso. Não é? Nós já fugimos, já houve uma época na história da humanidade que nós fugíamos de leão. E nós sobrevivemos. E não foi brigando com ele no murro, que a gente perdia. A nossa luta com o leão foi construindo casas, foi com a nossa inteligência. Então nós temos hoje foi com o uso, deixa eu lhe dizer, foi com o uso da ciência, como nós devemos usar hoje.
É Aí isso, essa eu me inteligência lembro humana, daquele social. livreto. Aqui eu digo para o meu povo, né? Para o nosso povo, né? Daquele livreto que sempre gostei de cabeceira, né? Crer é também pensar. Crer é também pensar. A fé cristã nunca foi e nunca será um salto no escuro, né? E assim, Gabriel, existe o conhecimento teológico, existe o conhecimento científico, cada um na sua área. Então, você tem o Sim. conhecimento teológico e o conhecimento científico. Então, nesse momento, para dar uma resposta à questão do vírus, então a gente pensa o seguinte: esse ser humano que já correu de leões e sobreviveu por conta da sua inteligência, construiu casas, constrói prédios, ele chega a um estágio agora que ele consegue enxergar um vírus no microscópio. Imagina que é coisa invisível a olho nu. Hoje nós sabemos que é um vírus, está aí, sabe como ele se comporta dentro de uma célula, e nós conseguimos, inclusive, olhar para essa situação e dar uma resposta que nós estamos procurando. Então, vamos pensar assim: pessoas que estão sofrendo financeiramente, essas questões, essas estratégias que eu já falei para a pessoa, como lidar com as questões de redução do sintoma, de estresse, de ansiedade, de depressão. Nós já damos algumas dicas que são importantes serem seguidas, mas pense sempre nisso, aquilo que você colocou da esperança, né? Vai passar. Isso não é assim para a vida toda. Já tivemos, o mundo já viveu outras pandemias. Nós estamos vivendo Uhum, essa. Vai passar. Então, assim, pensa uhum. nisso. Agora, é claro que é difícil para todo mundo, não é fácil, né? Não Nancy, é a algo Nancy simples para dizer. colocou, ó, a Nancy colocou uma coisa aqui que é extremamente importante. Ó, orientar pessoas para saírem para a linha de frente da exposição com o vírus é pior que enfrentar a dificuldade econômica financeira. Eu concordo com ela e eu acredito que é isso aí mesmo. Para mim, isso aí, para quem conhece a Bíblia, é mais ou menos o que Davi fez com Urias. Botou Urias lá na frente da batalha e mandou o povo recuar para matar o cara. Mas o que acontece é o seguinte: a minha preocupação e a nossa questão aqui não é orientar para que o povo saia, mas é cuidar desse povo que está em isolamento, mas está angustiado por conta da situação econômica. Afinal de contas, a nossa estrutura social preza e muito, talvez até exacerbadamente, a construção econômica, né? Tanto que há uma sentença muito vulgar, por assim dizer, que diz que o homem vale o que ele tem, né? E é ridículo isso, né? De fato é ridículo. O homem ele vale aquilo que de fato ele é, em essência, ser humano. Humano é humano, né? E aí, se entrarmos na caminhada da fé, ainda tem o sangue do Cordeiro de Deus que está sobre ele. Ainda mais, aí o pastor começa a pregar, né? Mas assim, a questão é o que você está falando mesmo, é como ajudar essas pessoas. O nosso intuito todo aqui nessa noite é como ajudar essas pessoas. Não queremos elencar culpados, não queremos dizer o que, se é para sair, se é para ficar, mas a questão tem gente sofrendo, e essas pessoas que estão sofrendo precisam de amparo, e a gente quer oferecer amparo. É, eu, Você colocou essa questão, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal da Bahia está oferecendo um serviço de apoio psicológico a pais de crianças de 0 a 11 anos. E é um serviço gratuito. Então, assim, a UFBA está oferecendo esse serviço. Então, se você tem interesse, é pai ou mãe de criança, ou cuidador de criança nessa faixa de 0 a 11 anos, você pode ligar, pode entrar no Instagram lá, é ppgpsi.ufba. E você vai ver lá, vai ter lá o panfletozinho informando sobre esse serviço de apoio psicológico gratuito aos pais da criança. E tem os telefones que você pode ligar de segunda a sexta, das 14 às 16 horas. Então, assim, existe a iniciativa de solidariedade nesse momento, gente doando cesta básica. Eu acho que tem toda uma questão, a gente também está vendo essa questão da solidariedade humana. E existe a questão do Estado que precisa entrar, sim, com a questão financeira. Afinal de contas, nós chamamos o nosso país de pátria, né? Então, nós nascemos aqui, é nossa pátria amada, nós precisamos entender, o Brasil é um país muito rico, o Brasil nunca foi pobre, se você pensa, desde que os portugueses chegaram aqui, encontraram riqueza, biodiversidade, muito ouro, nós temos ouro, petróleo, o Brasil é riquíssimo, não é para ninguém passar fome no país, não. Então, assim, eu sei que existe uma preocupação com a economia do país como um todo, mas isso é uma preocupação mundial. Então, assim, os estados
no mundo afora, estão ajudando a população que precisa ficar em casa. E as empresas também, que estão aí, que precisam de ajuda financeira. A empresa, de repente, deixou de faturar. Algumas empresas fecharam as portas. Então, os estados precisam, sim, de como é que fala assim, de lidar com essa questão, né? Tem aqui, eu queria só, a licença, Gabriel, Monique está fazendo uma pergunta aqui. Sim, era isso que eu ia falar. Eu gostaria de saber sobre a honestidade relatada anteriormente em relação às crianças. Sim, Monique, eu não sei se eu entendi minha pergunta. Posso responder, Gabriel? Pode, pode. Era só situar o contexto. Nós falávamos sobre a honestidade com relação aos nossos sentimentos, se bem entendi foi isso. E como passar para as crianças essa nossa honestidade para com os sentimentos, visto que elas não têm a estrutura que o adulto tem para lidar com os sentimentos. Pelo que eu entendi, foi nesse caminho. É isso mesmo, Monique? Eu só norteei a pergunta para ele, para Antônio responder. Eu acho que é isso mesmo. Mas vamos pensar o seguinte. Cláfila, psicóloga, minha colega, está aí também. Seja bem-vinda, Cláfila. Jéssica também entrou aí. Seja bem-vinda, Jéssica. São psicólogas, colegas. Então, pastor Gabriel, olha só. Como é que acontece? Então, o adulto ele tem que aceitar primeiro que ele tem as emoções dele, entender que isso é normal, que ele sente medo, ansiedade, tristeza, que é normal. Uma vez que ele tem algumas estratégias, então, como é que ele pode lidar com essas emoções dele para ele transmitir mais segurança para a criança? Certo? Então, estratégia seria, se ele está, por exemplo, naquele dia, está muito tenso, muito nervoso, está muito estressado, ele está com muito medo, por exemplo, uma estratégia é ligar para um amigo dele, fazer uma chamada de vídeo, ligar para alguém que possa dar um suporte para ele nesse momento. Vai chegar um momento que ele vai estar um pouco melhor, ele pode dar até um suporte para um colega dele, para um amigo também, uma amiga. Então, ligar para alguém que possa dar um suporte, para que ele possa estar mais calmo nesse momento, para transmitir um pouco mais de tranquilidade para a criança. Ele sabe que ele sente isso, então ele vai procurar uma ajuda. Uma outra estratégia que ele pode fazer é a estratégia de respiração. Por exemplo, às vezes ele pode sentar numa cadeira, como a gente está sentado aqui, ou deitar na cama e sentir que ele está assim, muito estressado, e fazer respirações fundas. Puxar o ar pelo nariz e soltar. Respiração profunda, lentamente. E nesse aspecto, lembra que nós falamos sobre a atenção plena? É uma técnica de atenção plena também, é você fazer essa respiração, sem pressa, sem forçar, e observar, sentir o seu ar entrando pelo nariz e saindo de novo. Quando você puxa o ar, observa o ar entrando pelo nariz, depois solta e observa ele saindo pelo nariz. Normalmente isso acontece com a gente está fazendo isso no automático, nem percebe. Mas à medida que você faz isso, você vai começar a perceber que essa estratégia de relaxamento, de respiração, ela te ajuda a relaxar. Então, é a estratégia de respiração que ajuda você a relaxar. E aí é uma estratégia. Outras estratégias seriam, por exemplo, você assistir um filme que você gosta. Damos algumas estratégias. O exercício físico vai ajudar a você lidar com o seu sentimento, para você acolher a criança também. Ajudar e não transmitir. Então, assim, evitar tá criando aquele clima de pânico dentro de casa, né? Dizer, eu não suporto mais, não aguento mais. Então, evitar essas reclamações, esses desabafos dentro de casa para a criança. Então, se você não está suportando, não está aguentando, está difícil, e é comum que as pessoas também sintam que está muito difícil, se não sobrecarregadas, o que você pode fazer? Liga para um amigo, liga para alguém que pode te dar um suporte, faça uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, mas assim, não evite reclamar disso para a criança, dizer não é possível, e reclamar do político, reclamar, e botar a culpa em todo mundo por conta da situação, entendeu? A culpa é do político, a culpa é de não sei quem, a culpa é do vírus. E aí a criança vai ficar em uma situação sem entender bem o que está acontecendo e vai aumentar o desconforto emocional da criança. Então, a ideia é um reforço à insegurança, né? É isso, a criança pode ficar mais insegura, porque a criança ela está muito em sintonia com o sentimento do adulto. Então, é tratar mesmo assim, tentar se acalmar mais com essas estratégias. Claro que é normal também, não significa que você vai estar 100%, acalmou, está ótimo, não significa. Você é gente, você vai sentir, né? Tem aí, nós falando de poupar criança de doenças regionais, sim, é uma ideia também, poupar, né? Mostrar para a criança uma programação infantil.
Criança tem didática própria, né? E a didática, infelizmente, dos telejornais não são para criança. Agora, seria inteligente, o que você acha? Seria inteligente esta fala de que a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões neste momento de isolamento? Mais ou menos baseado naquela ideia de que não se deve tomar uma decisão ao passar por uma crise, ao passar por uma crise, um episódio de depressão, de ansiedade, não tomar nenhuma decisão. Você acredita que nesse momento que nós estamos passando agora, se encaixa também este conselho para que as pessoas não tomem decisões nesse período, decisões com relação à família, decisões com relação à percepção própria, decisão com relação aos negócios, enfim, decisões variadas, né? Você acha que é um conselho aceitável? Deixa eu só perguntar a você quanto tempo a gente tem ainda aí? 9 minutos. Já está encerrado, né? Então, assim, o que eu vou dizer para você é o seguinte, Gabriel. Eu acho que assim, a gente tem que decidir dentro do contexto. Algumas decisões serão tomadas, outras não. A ideia é assim, que você tome decisões de distanciamento para o que está acontecendo agora. Acho que em algumas situações emergenciais vão pedir de você uma posição que você vai precisar fazer. Tem algumas decisões que podem esperar, eu acho que você pode fazer isso. Pode esperar, então, de repente espera para você não tomar uma decisão no calor das emoções, né? Quando você fala, por exemplo, em decisões com relação à família, por exemplo. É comum nessa situação de isolamento que, de repente, as pessoas se vejam numa situação de que elas precisam agora lidar com... Como é que fala assim? Lidar com... Um abraço aí para o Davi. Davi é pastor, né? Davi e Priscila. Acho que Davi é pastor, né? Ou é advogado, se não me engano. Um abraço para ele. Então, colega, então, Gabriel. É colega duplo. Se bem que eu estou no projeto. É colega duplo, se bem que eu estou no projeto. No projeto. Deixa eu falar para você. Já que a gente está com pouco tempo, entendeu? Então, né, principalmente na situação de família, o que acontece? É comum que as pessoas, de repente, lidem com a situação seguinte. De repente, aquela pessoa que trabalhava o dia todo, que quase não via a esposa, que quase não via o esposo, a esposa trabalha num lugar, o esposo no outro, os filhos estão estudando, de repente a situação trouxe todo mundo para perto. É uma situação confortável, no sentido que é bom, ou melhor, uma situação legal, que está todo mundo junto, mas é também uma situação desconfortável. Como lidar com essa presença do outro 24 horas por dia? Isso pode contribuir para o aumento de conflito entre as pessoas. Sim. Então, pensa o seguinte, aí de repente tem que se pensar em novas estratégias de lidar com a situação. Quais serão as estratégias para lidar com essa situação agora, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo, vamos pensar, dividindo aquele mesmo teto. Algumas casas são apertadas, tem poucos cômodos, pouco espaço para as pessoas lidarem nessa situação, nesse momento. Então, por exemplo, uma estatística que é triste é que aumentou a violência doméstica após o distanciamento social. Sim. Então, Sim. Uma questão que eu chamo a atenção às vezes a pessoa tem que passar 24 horas por dia em casa com uma pessoa que não necessariamente ele gosta, porque pode ser da família, mas a pessoa pode não gostar. Na verdade, a pessoa pode não gostar muito desse alguém da família, mas isso não dá a essa pessoa o direito de desrespeitar o outro, de agredir o outro. Então, Sim, nesse aspecto aqui, eu estou pensando o seguinte, é lidar com suas emoções, saber lidar com essa regulação emocional sua. Se for preciso, procura um atendimento psicológico. Tem atendimento psicológico online. Você procura ajuda. Nesse sentido que você colocou. Nesse sentido que você colocou. Um abraço para a Gel e para a Paula. E para a Andréa. Tá aí. Ó, Dé aí, ó, também. Um abração para todo mundo. Nosso tempo está acabando. E já para o pessoal que está chegando, essa já é a segunda live que a gente está fazendo, né? Que o tempo não dá. A gente falou da primeira, acabou, já está na segunda, está acabando. Mas agora vai acabar mesmo. Depois a gente vai marcar outra. Mas olha só, eu só vou falar isso aqui, depois vou dar 2 minutos para mim, 2 minutos para você, para a gente fazer nossas considerações.
Mas com relação às decisões que eu estou dizendo, justamente aplicando à família, nesse contexto de que as pessoas estão mais tempo juntas, quanto mais tempo juntos, mais a probabilidade de atrito, né? Então, diante desse novo cenário, desse novo problema, dessa nova situação, o que eu sugiro... Oi. Um abraço para o pastor Samuel. Pronto, pastor Samuel aí. Pastor Samuel. Um abração para ele também. Davi é o filho do pastor Samuel? É pastor também? Não, é ele? Davi é genro dele. Priscila é filha, né? Um abraço para Priscila também. Ah, sim, muito bem. Dele. Muito bem. Um beijão para vocês, um abraço grande, pastor Samuel também. Então, assim, o conselho seria, diante desse novo cenário, diante desse novo contexto, não tomem decisões baseadas nesses estímulos novos, que são os problemas, os atritos que estão sendo gerados por esse novo momento. Espere isso tudo acabar, espere a normalidade voltar e oxigenar as relações para que vocês não tomem uma decisão precipitada, como o divórcio, como decisões desse tipo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Não vale a pena tomar decisões assim. Eu sei que a gente já está no finalzinho, mas eu quero só chamar a atenção o seguinte, que existem questões emergenciais. Por exemplo, existem mulheres que podem estar na situação de risco de vida. Existem homens que são pessoas. Então, eu não quero assim, levar essa questão agora, porque é uma questão que vai tomar um tempo maior nosso. Mas eu não diria assim, não tome decisões agora. Eu diria assim, pondere sobre suas decisões. Procure ajuda profissional se preciso. Entende? Um psicólogo, procure ajuda. Rapidinho, por causa do tempo, sobre o que você está falando aí, a minha prática pastoral e humana, e como acadêmico de direito agora, é o seguinte: se houve ou houver qualquer tipo de violência física, denuncie. Tome uma atitude rápida, prática e objetiva. Quando a gente fala de tomada de decisões, não é com relação a isso. Nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, que se desgastam, tá bom, gente? Por favor, se houver alguma violência, denuncie. Eu até digo nas igrejas que eu pastorei o seguinte: olha, se aconteceu violência na sua igreja, se vier falar para mim, eu sou o primeiro a indicar, denuncie, porque este é um crime e esta é uma situação que deva ser resolvida com justiça, né? Meu querido Antônio, nós temos 2 minutos só. Então, eu vou lhe dar 1 minuto, vou lhe dar o seu minuto para suas considerações finais e a gente vai marcar outra, tá bom? Vai lá. Pronto, aí está aqui. Minha colega Clark está dizendo pontuação relevante, de fato, né, Clark? Ela trabalha com isso, presencia também na rede pública. Às vezes ela pode perceber que tem situações de violência doméstica. E o Davi também está dizendo cadeia nele, né? Então a gente tem que pensar nessa questão de... Não dá para você generalizar assim, né? Não tome decisões. Nesse momento eu não posso colocar isso, né? Porque a gente tem os contextos. Sim, com certeza. Minha amiga, colega Ludmila Alves entrou aí. Já estamos saindo, Ludmila. Pena que nós já estamos saindo, mas que bom estar com vocês. Eu queria só agradecer a Gabriel, a você, pastor, pelo convite, por estar aqui. E agradeço a vocês que nos ouviram e que contribuíram aí conosco, que fizeram perguntas, que fizeram colocações. Nós temos 1 minuto e eu vou dizer, meu nome é Antônio. Eu vou dizer meu nome é Meu nome é Antônio. Muito obrigado. Eu quero agradecer também todo mundo. Eu quero te agradecer. Antônio, para mim, é um amigo mais chegado que irmão, de muitos anos, né? Nós temos muitas histórias juntos. E eu quero te dizer que, apesar de você estar em Salvador, eu estou aqui em Itabuna, mas nossos corações estão juntos, meu amigo, e eu vou aí, como eu te falei hoje, vou pegar a moto e vou aí te visitar. Um beijo para todo mundo. Tem poucos segundos. Tem poucos segundos. Eu quero só dar um beijão em Cauína, Antônio, Raimundo, Monique, Alexandro, todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Essa live nós vamos gravar e ela vai estar disponível lá no YouTube, tá? Antônio, você tem YouTube? Eu tenho YouTube.